Aqui a gente tem o caso de um paciente de 60 anos de idade, masculino, que vem à consulta sem queixa. Ele quer apenas uma avaliação dermatológica das pintas dos nervos que esse paciente tem. Bom, quando a gente vai fazer o exame dermatológico, antes de tudo, lógico, a gente vai conversar com o paciente, vai saber antecedente, ele não tinha história familiar nem história pessoal de nenhum tipo de câncer de pele, não tinha sido submetido a bronzeamento artificial, é importante que a gente pergunte, e também, de maneira geral, ele tinha tomado alguns episódios de sol na vida, mas nenhum importante ou com grande grau de queimadura. Quando a gente avalia o paciente, a gente vai avaliar todas as lesões, de maneira geral, a olho nu. Isso já dá um panorama para a gente. Em especial, no caso dos homens, a gente avalia o dorso, primeiro porque é uma região onde o paciente, em geral, ele não enxerga, então ele não sabe se tem uma lesão nova ou não, e porque a incidência de melanoma é maior nos homens nessa região, no dorso, nas costas. Bom, nesse caso, o paciente não tinha nada que chamasse atenção. Continuando o exame, ele tinha uma lesão na perna direita que me chamou mais atenção, um nevo, que era um pouco diferente, ele se destacava dos outros, um pouquinho maior, enfim, tinha alguma coisa ali que me chamou atenção. Fazendo o exame dermatoscópico dessa lesão em específico, não é uma dermatoscopia, olhando ela isoladamente, que chama atenção. Não, ela é uma lesão melanocítica, tem uma rede, é uma lesão discretamente assimétrica e é uma lesão que não é multicolorida. A gente vê aí uma, no máximo duas cores, marrom e preto, um ou outro tom de marrom, mas enfim, basicamente é uma cor só. Na parte maior dessa lesão, no centro, ela tem um tom um pouco mais escurecido, mas ainda assim ele é bem definido, não chega a ser um borrão, não tem nada que de fato ali leve a crer que seja um melanoma. Na periferia dessa lesão, ali às 3 horas, tem uns pontos mais isolados e isso já desperta aí, opa, tem alguma coisa aí. Mas, de novo, não é uma lesão que em si ela chame atenção. Talvez não estaria errado olhar para essa dermatoscopia e pensar, pô, vou só acompanhar esse paciente e vamos ver se essa lesão altera. Só que nesse caso específico, a clínica me chamou muito mais atenção do que a dermatoscopia. Então, eu optei por fazer a excisão dessa lesão. Sempre que a gente vai fazer a excisão, uma biópsia de uma lesão suspeita de melanoma, o ideal é que se faça uma biópsia excisional, que se retire essa lesão por completo. Né? Às vezes, quando a gente vai fazer uma biópsia incisional, tirar só um pedaço, um punch dessa lesão, o patologista ele pode não ter uma área representativa suficiente para fazer o diagnóstico e o paciente vai sair sem um diagnóstico definitivo ou o diagnóstico correto. Então, sempre que possível, fazer a biópsia excisional, retirar a lesão por completo. Como que a gente vai tirar essa lesão? Sempre com uma margem de segurança, no caso de lesão suspeita de melanoma, uma margem de 1 a 2 milímetros. Sim, é uma margem pequena, a gente quer só um diagnóstico dessa lesão, porque o tratamento ele vai ser posterior em caso positivo para melanoma. A sutura sempre é um fechamento primário, sempre no sentido dos vasos linfáticos, para caso tenha um diagnóstico positivo de melanoma e caso eu precise fazer uma análise do linfonodo sentinela para que essa primeira cirurgia não atrapalhe a minha cirurgia futura. Isso é um outro tema. Bom, foi retirada essa lesão, foi para a patologia. Era uma lesão que arquitetural ela era um pouco difícil de avaliar, então também foi feita uma imunohistoquímica dessa lesão e com esses exames foi confirmado um melanoma in situ, um melanoma do tipo extensivo superficial in situ. Ou seja, é um melanoma ainda dentro da epiderme, né? Era um melanoma que não ultrapassava a epiderme. A classificação, melanoma in situ. Bom, agora a gente já tem o diagnóstico, a gente precisa fazer o tratamento. Sim, não para por ali. Mesmo que a margem venha livre, que diga, retirou a lesão inteira, ainda assim eu preciso ir para o próximo passo, que é o tratamento definitivo. No caso de um melanoma in situ, pelos guidelines do NCCN, que é o que a gente utiliza,
esse melanoma in situ, eu ainda preciso fazer uma ampliação das margens de maneira cirúrgica de 0,5 a 1 centímetro. Então, a partir da cicatriz, eu vou dar em toda radialmente nessa lesão de 0,5 a 1 centímetro. Claro que isso vai variar um pouco de acordo com a anatomia, onde foi feita essa cirurgia. De maneira geral, eu tiro 1 centímetro, então 1 centímetro a partir da cicatriz. Retiro toda essa margem e mando para o laboratório para confirmar que realmente não tem nenhuma lesão residual, satelitose, nada assim. Bom, mandou para patologia, deu tudo certo, não tinha mais nada, esse paciente está, em teoria, curado. Bom, o que eu vou fazer a partir daí? Aí, o segmento desse paciente. O segmento desse paciente é semestral. A cada 6 meses, durante 5 anos, esse paciente vai passar por um exame dermatológico completo. Ou um exame dermatológico em consultório, ou preferencialmente com mapeamento corporal total. Não tem necessidade de fazer nenhum exame complementar, seja de imagem ou de laboratório. O segmento é apenas com exame físico, ou em consultório, ou com mapeamento corporal total. E, bom, e é isso, deu tudo certo no caso desse paciente. Qualquer dúvida, qualquer comentário ou discussão, comentem aí nos comentários com a gente. E obrigado para quem assistiu até o final.